Olá, sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda a esta nossa primeira aula, nossa primeira lição da revista, da CPAD, ao qual nós estaremos abordando, tratando sobre um tema muito nevrálgico hoje no nosso tempo, que é ir fazer missões, fazer a obra do Senhor Jesus. E alguém por vezes pensa que fazer missões é apenas ir para um outro país, ir para um outro lugar. Aí você pode fazer a obra, cumprir o ID do Senhor onde você está, no seu trabalho, no seu bairro, na sua localidade, entre os parentes, entre os amigos. Fazer a obra do Senhor é um privilégio. E com certeza esta lição, esse trimestre, vai nos despertar a fazermos aquilo ao qual o Senhor tem chamado a igreja para fazer: ir pregar o Evangelho a toda a criatura. A presente lição, é a lição de número 1, fala sobre o chamado para os gentios. E é uma lição muito forte, muito contundente, porque se aplica a nós. Nós somos continuistas daquilo que a igreja primitiva começou uma certa feita lá atrás, algum tempo atrás. Nós damos continuidade à missão da igreja primitiva, temos o privilégio de pregar o evangelho. Bem, eu preciso me apresentar. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, sou especializado em teologia sistemática, especializado em docência em filosofia e teologia, especializado em história da igreja, e a partir desse trimestre vou estar trilhando com você, nessa jornada dessa lição aí, ao qual nós vamos falar, sobre esse tempo dos gentios. Vamos estar juntos aí caminhando dessa lição primeira até a lição de número 13, essa expectativa que você nos acompanhe ao longo dessa trajetória, Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Monte Sinai, localizada ali em Santa Lúcia, em Bari, Duque de Caxias, quadra 15, lote 22, na rua Aratimbó. Nós somos ali ovelhas do pastor Agnello e da missionária Fátima, que é o pastor presidente. Estamos ali como dirigente da igreja, Sou o presbítero Rafael, e a minha esposa também ao meu lado, diaconisa Gisele. Estamos como dirigente da igreja ali. E nós vamos trilhar nessa trajetória desse trimestre falando sobre esse tempo dos gentios. O texto áureo está baseado lá em Atos 13, 2, ao qual nos diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, é interessante nós frisarmos isso, disse o Espírito Santo fala, e ele disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo falou à igreja de Antioquia para apartar a Saulo, a Barnabé, melhor dizendo, e a Saulo, que ainda era Saulo, para a grande obra ao qual o Espírito Santo os estava chamando. É interessante, irmãos, porque é interessante frisarmos isso, que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Ganharam essa identidade de pequenos cristos, dada a importância, podemos por assim dizer, da obra feita ali. Como a igreja estava se comportando ali de uma maneira tão contundente, que eles ganharam, assim, foram chamados, ganharam o privilégio de serem chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Eles faziam, com tanto empenho a obra que era evidente que quem estava de fora observava que eles eram diferentes, eles eram seguidores fiéis de Cristo. Então, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Foi ali que tudo começou. E o que é um gentio? Nós precisamos explicar isso de forma bem paulatina, precisamos esmiuçar isto. O que é um gentio? Quem somos nós? Quem são os gentios? Ao olhar de um judeu, quem eram os gentios? É interessante nós ressaltarmos algumas coisas. Bom, antes eu gostaria de frisar também algo muito interessante. As nossas aulas, as nossas lições aqui, ao qual nós vamos estudar, são sintetizadas.
para você que não tem muito tempo a perder na correria do seu dia a dia. Então as aulas aqui são de 10 a 15 minutos, não passam disso. Mas são informações ali muito importantes para você estar aplicando na sua aula, né? Nós procuramos passar coisas relevantes para você aplicar. Então vamos direto ao ponto. Quem são os gentios? É interessante nós observarmos que o povo judeu era um povo que fazia, vamos usar até um termo, acepção. De certa forma, eles eram eles, os outros eram os outros. Para se ter uma ideia, os judeus não comiam, não se sentavam à mesa com quem era estrangeiro, ou seja, com gentios. E o povo judeu é um povo, o povo hebreu, né? O povo judeu é um povo rico, de uma riqueza muito grande. A cultura deles é uma cultura muito rica. E toda cultura rica, né, ela tem seus heróis. Nós vamos ver que tem a sua história. Nós vemos aí, por exemplo, que o povo judeu tinha a sua história, tinha os seus heróis ao longo da história. E quais são os heróis que eles tinham? Eles olhavam para o passado, olhavam para trás e viam a figura de Abraão. Eles olhavam para trás, olhavam para o passado e viam a figura de Davi e tantos outros homens, né, e mulheres também, que eles olhavam para trás, Débora, né, Anas, e por aí se vai, olhavam para trás e viam exemplo de homens, Sara, homens e mulheres de Deus, cheios da unção, imbuídos do Espírito Santo. Então eles tinham seus heróis. E por ter seus heróis, eles tinham as suas histórias, suas idiosincrasias, ou seja, suas particularidades. Era um povo que tinha suas particularidades. Era um povo que não se misturava. Haja vista que Deus os chamou e chamou eles para serem santos, separados, né, dos outros povos. O que os outros povos faziam, eles não faziam. Procuravam não se misturar. Procuravam até não se casar com pessoas de outros povos, de outras etnias, né, estavam sempre ali fechados neles mesmos. Nós vemos, por exemplo, Jonas, que por ser assim tão ligado à sua cultura, ele queria mais que os ninivitas se acabassem mesmo, e ele tentou, de certa forma, fugir da presença ou da ordem que Deus havia lhe dado. Ele queria que eles morressem, né? É isso que Jonas queria, porque para eles o que importava era a cultura deles, o povo deles. Então quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que eram fora do povo de Deus ali na época do povo de Israel, que não era israelita, né? Todos os outros povos, todos os estrangeiros eram considerados gentios. Nós, né, éramos considerados por eles gentios, excluídos, de certa forma, da salvação, excluídos da aliança. Mas veio Jesus Cristo, né, morreu na cruz e rasgou o véu de alto a baixo e nos abriu acesso à salvação. E nós precisamos entender algumas coisas que, mesmo quando Jesus Cristo fez isso, nos abriu o véu, né, rasgou o véu, podemos por assim dizer, nos deu acesso à salvação, a igreja primitiva, sobretudo, estava concentrada ali em Jerusalém. Pedro ainda era muito preconceituoso, podemos por assim dizer, né? Os apóstolos ainda estavam, né, por serem, né, do povo da aliança, da antiga aliança, né, ali, né, eles ainda também eram bem fechados em sua cultura. E de repente começou a surgir ali na cidade de Antioquia, né, um grupo que começou a buscar a Deus. O evangelho começou a ser pregado, e em Antioquia, né, começou a surgir um grupo que começou a orar e a buscar a Deus. Podemos ali ver que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, onde tinha povos, etnias diferentes, misturas. E nessa mistura toda, podemos por assim dizer, entre povos, o povo começou a ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. E a igreja, ali em Antioquia, começou a fazer algumas coisas interessantes, louvar, como nós fazemos hoje, orar, jejuar. E orando e jejuando, eles ouviram a voz do Espírito Santo, ao qual lhes disse algo interessante. Separai-me, né? Diz o texto, e servindo eles ao Senhor e jejuando,
né? Disse o Espírito Santo, o textuário diz. Nós não lemos nem a leitura em classe, né? Mas para pouparmos tempo, mas o textuário diz: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Você verificou uma coisa interessante aí? Que o Espírito Santo falou primeiro Barnabé e depois Saulo, né? Paulo não era, neste tempo, neste período, Paulo que nós temos hoje, vemos nas Sagradas Escrituras, escritor de vários livros. Paulo ainda não era este homem. Tanto é que o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e Saulo. E eu gostaria de abrir um parênteses para você que quer fazer a obra, né? Você vai crescendo na graça e no Espírito a partir do momento que você vai obedecendo, vai se predispondo, vai se levantando para fazer a obra. Não digo com isto que você deva fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles estavam em jejum e oração, E obedecendo à voz do Espírito Santo, Saulo se levanta, com Barnabé, né, sendo colocado primeiro, e ele, como, de certa forma, segundo, vamos por assim dizer, nesta empreitada da obra. E conforme Saulo ou Paulo foi se esmerando em fazer a obra, ele foi crescendo. Você não cresce se você não obedece, você não cresce se você não ora, você não cresce se você não jejua, você não cresce sem EBD, sem escola bíblica dominical. Tem gente que quer fazer a obra de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? E quer ir fazer a obra. Não se faz a obra de qualquer jeito. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito. É feita à base de oração, jejum, leitura da palavra. Assim que é feita a obra de Deus. E obediência. Obediência ao seu pastor, obediência à sua liderança, obediência à voz do Espírito Santo que sempre fala. E o Espírito Santo, gostaria de frisar aqui, o Espírito Santo, ele sempre fala. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje em dia os crentes estão ouvindo muitas vozes, estão ouvindo vozes, né, seculares, vozes do mundo, né? Em que forma, em que sentido? Porque às vezes nós ouvimos vozes daquilo que está dando certo. Aquela igreja lá tem aquela parede preta, está dando certo, vou fazer igual. Aquela igreja lá está todo mundo se pintando a cara de vermelho, vou fazer igual. Aquela igreja está todo mundo usando isso, aquilo, está dando certo, vou fazer igual. Que voz você tem ouvido? Precisamos ouvir, no tocante à obra, a voz do Espírito Santo. A porta, né? O véu foi rasgado, a porta, o acesso ao Espírito Santo, ele está... é livre acesso a todos nós. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Vou contar a minha experiência, né? Para você que nos assiste pela CPAD, vamos dizer assim, né? Edições da revista CPAD, né? Sou novo aqui e vou contar a minha experiência. Sou natural não, eu moro, resido, né, em Petrópolis, em Itaipá, para ser mais preciso, e estava muito bem na igreja ao qual eu estava servindo ao Senhor, presbítero, fazendo a obra, mas uma certa feita o Espírito Santo começou a bradar no meu coração que era tempo de mudar, fazer uma coisa diferente, né? E eu ali resistindo, mas, né, tentando segurar, mas o Espírito Santo foi aumentando, impulsionando. Acredito que isso aconteça contigo. Às vezes o Espírito Santo fala, vai, faz isso, faz aquilo. E aí aos nossos olhos é loucura. E eu pensava, Senhor, isso é loucura. Senhor, como se dará? O Espírito Santo foi bradando. E não tinha por que sair do ministério ao qual eu estava, porque era um ministério que eu estava muito bem, né? Sempre estive bem, 20 anos servindo ali, e de repente o Espírito Santo foi bradando, me direcionou, né, a servir ao Senhor, fazer a obra numa outra cidade, em Duque de Caxias, se mais preciso, né, numa igreja, né, do Ministério Monte Sinai, e da Assembleia de Deus, Ministério Monte Sinai, e nós fomos, né, imbuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro falou comigo, depois falou com a minha esposa, e quando nós vimos que não tínhamos mais jeito, nós saímos, nós rompemos onde nós estávamos, bem, sem briga, sem contenda, não tinha nem por que sair, mas porque ouvimos a voz do Espírito Santo. Aos olhos do mundo, aos olhos de muitos, talvez loucura, mas o Evangelho é loucura. E fazer a obra de Deus também uma grande, por vezes, loucura, porque Deus às vezes manda sair daqui e ir para lá.
sair daqui e ir para colar, né? Mudar de uma cidade para outra, e talvez você não entenda, mas precisamos estarmos atentos à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sempre, Jesus Cristo falou, rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, né? E em muitos lugares, né, precisamos de trabalhadores, talvez você não precisa de ir para uma cidade para outra, talvez onde você está, você pode ser esse trabalhador da seara que o Espírito Santo está buscando para a obra, né? E ele te chamou para anunciar o reino. Tem gente que pensa que o reino é algo que vai vir, o reino já está entre nós. Você precisa anunciar o reino. O que significa anunciar o reino? Pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? Não é disputa se a tua igreja é melhor ou pior do que a outra. O evangelho é poder de Deus, e é isso que nós precisamos hoje, no nosso tempo. Cristo busca homens e mulheres para esse chamado, para essa missão. É seu tempo, é o nosso tempo, é o tempo dos gentios, de pregar a palavra de Deus. E que palavra é esta? Poder de Deus. Ainda Jesus Cristo cura, ainda Jesus Cristo salva, ainda Jesus Cristo liberta, né? O evangelho é muito mais do que meramente fazer coisas que homens querem que faça, né? Simplesmente que está preso a um sistema, está preso em quatro paredes. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é libertação, e este é o seu tempo. Cristo está nos chamando, Cristo está te chamando. Nós encerramos essa lição, né, com esta voz imperativa: Cristo está te chamando para pregar o evangelho. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, peço para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários o que você achou. Vou deixar nos comentários também, eu tenho alguns livros, né? Nos próximos vídeos vou falar algumas coisas já aí nos comentários, um link que você vai estar sendo direcionado à plataforma da Hotmart e vai estar podendo adquirir os nossos livros e convidá-lo também para nossos cultos. Todos os domingos, às 19 horas, na Assembleia de Deus, Ministério Monte Sinai, em Santa Lúcia, sob a direção do pastor Agnello e a missionária Fátima, né? E sobre, né, também a direção do presbítero Rafael, que sou eu, e a diaconisa Gisele. Nós estamos ali às 19 horas esperando você para o nosso grande culto de poder, né? Culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde a glória é de Deus, onde o fogo e a glória de Deus são sinais, né, visíveis de que Ele está operando e vai operar na sua vida também. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua família, a sua casa, seu lar, em nome de Jesus.